Olá, boa noite. Estamos novamente juntos. Essa semana foi uma semana bem intensa. Agradeço todo mundo que está junto com a gente, secretários, assistentes, assessores executivos. É um prazer estar com vocês. É um prazer trabalhar para vocês e é importante compartilhar com vocês qual é a minha missão, o meu propósito em relação à nossa profissão. Então, o meu propósito é ensinar profissionais de secretariado, assessoria e assistência a construírem seus resultados, mensurarem seus resultados de trabalho para conseguirem o respeito e o reconhecimento dos gestores e da empresa. E tudo isso num prazo de 60 dias. É muito importante compartilhar esse propósito com vocês, porque é um propósito que vai fazer com que todo mundo, quando tiver possibilidade de fazer isto, vai perceber na prática o quanto é importante ter seus indicadores para esse crescimento, para esse reconhecimento e também para o alto. Pode dar algumas baixas, nós já estamos acostumados. Então, de novo, pedir para todo mundo trabalhar flexibilidade, adaptabilidade. São detalhes que nós não temos controle, por mais que nós queiramos controlar. Hoje nós vamos ter uma pessoa muito especial que já está acenando. Ela já vai entrar, que é a Cora Lima. A Cora é uma pessoa que faz a diferença. Nós escolhemos pessoas a dedo para estarem aqui nessa semana com vocês, né? E exatamente pessoas que fazem a diferença, mas que também são referência na profissão e que podem inspirar vocês a dar passos maiores, a dar uma guinada na carreira, porque essas pessoas fazem a diferença. E essas pessoas podem realmente fazer com que vocês se inspirem. Estou autorizando a Cora entrar, daqui a pouco vocês vão ter a felicidade e o prazer com ela. Ela é uma pessoa muito especial. Aí, Corinha. Tudo bem, Cora? Oi, professora. Tá me ouvindo? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Estou te ouvindo. Tá me ouvindo, querida? Estou te ouvindo. Me Então, escuta tá bem ótimo. também? Escuto bem também. Então, pessoal, antes da Cora se apresentar, vou falar um pouquinho dela, mas com certeza é ela que vai se apresentar totalmente. Mas, primeiro eu queria agradecer a Cora. Ela faz parte daquelas pessoas que você, logo que olha para ela, sabem que ela faz parte de quem quer pensar fora da caixa. Isso muito antes da pandemia, ela já tinha essa postura. A Cora é aquela pessoa que veio, e você vê para que ela veio, ela mostra isso, às vezes até sem falar, só pela própria postura. Ela sempre foi uma inspiração para a gente. Nós tivemos a oportunidade de estar juntas no curso de docência, depois no curso de indicadores, e a partir desses momentos que nós tivemos juntas, não só para nós, ela fez a referência, mas ela começou a ser uma referência na profissão como um todo. E começou a ser convidada, né, para falar, para compartilhar sua experiência, o seu posicionamento, que é muito assertivo. Mesmo ela sendo super jovem, ela já tem uma história muito maravilhosa. Então, Cora, muito obrigada por você ter aceito, por estar aqui com a gente, por inspirar pessoas. E quero que você se apresente. Eu falei um pouquinho de você, mas com certeza eu quero que você fale um pouco mais sobre você, onde você atua, o que você faz. E se você está falando daqui de São Paulo, ok? Sim. Primeiro de tudo, professora, eu queria agradecer muito o convite, a oportunidade, a lembrança. É sempre muito bom estar aqui e trocar ideias com você, né? É sempre muito enriquecedor. Então, eu sou a Cora, eu já trabalho há praticamente 20 anos como assessora executiva, secretária, assistente. Eu já passei por algumas empresas de ramos diferentes, né? Então, eu já trabalhei na indústria, já trabalhei com publicidade, já trabalhei em escritório de advocacia, quando a gente começa, né? Então, eu já Sim, pude passar. uma maratona, né, Já Cora? pude,
Exatamente, já pude passear por vários estilos, e isso eu acho que é muito importante para o profissional de secretariado, porque se engrandece ele na atuação e na jornada que ele segue. Então, eu sou formada em Direito, eu tenho uma especialização em Psicologia Organizacional, um MBA em Assessoria Executiva, já me formei em assessoria não, Gestão de Recursos Humanos pela FGV, e agora eu estou cursando psicanálise. Sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, e não foi à toa que eu fui atrás dos cursos da professora Beth Delia, da professora Val, que sempre me colocou num patamar diferente de ver a profissão e de ver os outros profissionais. Eu acho que isso conta muito. O curso de docência foi um start muito grande na minha vida, e eu acho que o de indicadores e resultados veio aqui para dar aquela ferramenta, aquela alinhada boa que a gente precisa no nosso dia a dia. Ótimo. Então, vocês viram que com essa carinha nova, ela já tem 20 anos e ela não para de estudar. Viram quantos cursos? Aí, com certeza, o ano que vem ela vai falar muito mais. E quando a gente Com conheceu a certeza. Cora, ela falou uma coisa assim, na segunda aula. Na segunda aula, ela falou, professoras, eu estou com uma necessidade de estudar mais, eu quero mais, né? Então, imagina, aquele aluno, nós já estávamos dando o máximo para muita gente, talvez fosse mais do que eles pudessem assimilar, e ela já chegou com aquela carinha assim, professoras, eu quero mais, eu estou querendo, né, expandir mais, eu quero entender um pouco mais. Então, isso já foi, a gente já se impressionou muito positivamente, e a partir daí, a Cora já começou a ser chamada para uma série de coisas, porque a gente viu que ela estava num patamar diferenciado. Estava num patamar diferenciado justamente por essa vontade de evoluir, vontade de fazer diferente, de agregar valor. E nós não estávamos enganadas, porque ela cada dia continua aí fazendo parte de muitos eventos, chamada para muitos lugares, já exerceu o papel de docente em alguns lugares, palestrante, e a gente tem muito orgulho, Cora, muito orgulho de ter participado um pouco nessa sua evolução. Lógico que essa motivação e esse espírito é você, é a sua luz, mas a gente fica feliz de ter caminhado juntas, né? E de ter Sim, proporcionado essa evolução e perceber que você não para, e muita gente fala de você, né? Uma secretária que veio trabalhar, fazer coach comigo, ela falou assim, você sabe o que eu queria? Eu queria ter uma postura que nem a da Corda, sabe? Então, você já é uma inspiração sem você saber para muita gente, né? que bom, Então, isso é fico muito legal. feliz. Eu acho que gratifica, aumenta a nossa responsabilidade, né? Porque a gente precisa continuar evoluindo para ser essa referência, mas é muito bom. É muito bom saber que tem pessoas assim. Todas as pessoas que eu trouxe aqui foram pessoas escolhidas a dedo, sabe? Pessoas assim que você fala, puxa, que bom que existem pessoas assim, principalmente no momento do mundo em que as pessoas às vezes se decepcionam, que estão com a esperança um pouco comprometida, às vezes acha que nem todo mundo merece confiança, e a gente só traz gente que está num patamar de confiança, com valores elevados, que são pessoas que crescem tanto no lado pessoal como vamos trabalhar a nossa paciência, flexibilidade, ok? Agora, está me ouvindo ou não? Acho que deu uma caída, já já ela volta. Então, vocês perceberam já, né, que estamos aqui com uma pessoa muito especial que fez. Vamos ver o que está acontecendo. Cora ao vivo, ela estava aqui. Tá aí, professora, voltei. Cora, voltou, ai que bom. Eu já Sim, falo toda live, eu falo, gente,
tudo testado, internet, você testa tudo, mas ela nos Sempre. surpreende. Eu acho que ela é um exercício para a nossa flexibilidade, para a nossa Sim, paciência e adaptabilidade, né? Todo dia eu com me certeza. preparo e falo, não, hoje acho que vai estar tudo. Mas ela dá uma sumidinha, mas aí você fica calma, respira, ela volta, né? Então, Cora, eu Sim. estava perguntando assim, eu lembro de você, que a gente se viu no curso de docência. Antes disso, a gente já tinha tido algum contato? Como foi o primeiro contato de você comigo? Eu acho que o primeiro contato que eu tive foi através do livro, né? Onde eu fiquei conhecendo, mas quando eu comecei no secretariado, eu nem sei se essa escola existe ainda, a Escola Integração. Ela, Sim, eu dou aula lá ainda. Eu dou aula lá, olha que e legal. ela promovia muitos cursos na época, e eu tentei fazer vários cursos e na época eu não consegui. Então, para mim, quando a gente falava em Beth Deli, era muito referência, muito quase que impalpável, né? Porque a gente já tinha lido o livro e a gente tinha essa questão da escola integração e tal. E aí, para chegar nesse lugar a gente passa um tempo meio que não conseguindo, às vezes, fazer cursos, enfim, toda a situação que a gente tem na vida da gente. E aí você começa a se promover nesse sentido dessa busca, e aí eu acho que foi quando começou a aparecer os cursos junto com a professora Val, que era uma coisa mais assim. Eu não vou dizer que era descontraída, porque o descontraído era lá dentro da nossa sala de aula, né? Ele tinha uma formalidade, ele tem conteúdo, ele tem muita consistência, mas tinha essa proximidade das professoras, da gente conversar, da gente falar a mesma língua. Então isso estimulou bastante. E eu acho que eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito grata de conseguir fazer isso, porque demorou bastante tempo. Então, eu acho que o primeiro contato, de fato, foi através do livro, eu acho. Ai, que ótimo. Que ótimo. Nossa, olha, nem lembrava dessa questão do que foi lá do livro, que também teve a questão da integração. Eu continuo dando aula. A integração, ela continua oferecendo cursos para o secretariado, eu continuo Bom, fazendo parte lá dos consultores, né? A professora Magali também faz parte dos consultores da integração, então a gente faz um trabalho também em parceria e todo mundo tem você também nessa referência, nessa conta de que sim. você agrega muito valor, ok? Bom, já sei que você já falou no início que o curso de docência foi o que começou a dar grande mudança, e depois, você acha que participou da primeira turma do curso de indicadores, se não me Foi, engano, né? foi sim. Então, o que te motivou a participar do curso de indicadores? O que foi o chamariz, assim, a motivação que fez você querer se inscrever e participar? É interessante essa questão do curso de indicadores, ela é muito louca, porque quando eu fui atrás de conhecimento. E foi muito surpreendente fazer o curso, porque eu acho que eu cheguei meio que com uma ideia e a gente foi desconstruindo essa ideia durante o curso, que foi um curso muito intenso. Eu lembro que a gente estava num grupo grande e com muitas histórias boas de você ouvir em relação a essa questão da produtividade, em relação às pessoas que não tinham, de repente, um suporte da empresa para fazer essa indicação, ou tinham, de uma forma genérica, essa questão da ferramenta, os indicadores, mas a área de secretariado específica não tinha. Então, quando eu cheguei lá e recebi essa quantidade de informação e saí com uma ferramenta para trazer para o meu trabalho, então eu saí de lá com uma ferramenta para trazer para minha individualidade como secretária, para minha área de secretariado, porque na época na empresa que eu trabalhava a gente tinha mais secretárias, eu lembro que a gente compartilhou isso de uma forma tímida, porque a empresa não bancava essa informação de uma forma tímida, mas a gente compartilhou essas informações, essa ferramenta, e depois, eu acho que também, quando a gente tem que fazer umas manobras na nossa carreira, também foi muito útil, porque quando você vai fazer uma entrevista, ou quando você vai. Entrevista nada mais é do que uma venda, né? Então, quando você Sim, consegue suportar, da base, estruturar muito bem o que você está falando para aquela pessoa que possivelmente vai comprar o seu produto, e você traz as ferramentas do indicador, é interessante, porque às vezes a pessoa não quer que você conte uma história de como você resolveu a viagem.
ela quer saber da sua produtividade em relação àquela gama de assunto que a gente tem diariamente na mesa do secretariado. Então, eu acho que foi também o aprendizado do curso, ele foi gradativo e ascendente, né? A gente teve o curso, eu trouxe para a minha vida mais da minha mesa de secretariado, compartilhei com outras pessoas e percebi outras oportunidades de usar essas ferramentas dentro do secretariado, mas de uma forma mais como venda, digamos assim, a meu favor, né? Trazendo os dados a meu favor. E uma coisa muito interessante, quando eu tive a oportunidade de lecionar para o pessoal lá do Aprender Sempre, do curso de secretariado, era impressionante que eles não tinham como mensurar também essas coisas, porque quando você fala de secretariado, as pessoas pensam naquela história tão antiga de você fazer o café e o telefone. Então, eles entenderam o secretariado de uma forma mais maximizada, não naquele microcosmo pequeno de entendimento do secretariado, e como a gente valorizar esse trabalho, porque eu acho que o curso de ferramentas e dos indicadores, ele traz o aprendizado de como a gente valorizar o secretariado para a gente. Bom, ótimo, muito bom, porque é essa ideia que a gente quer passar realmente, né? Muitas pessoas têm dificuldade de entender, falam assim, mas como que a gente vai mensurar? A gente faz tanta coisa. Exatamente. Pode ser mais difícil do que para as áreas que são mais técnicas e que estão assessorando com produtividade e podendo falar de tudo isso, né? E agora caiu. Daqui a pouco ela volta. Deixa eu ver. A internet sempre nos faz isso, né, gente? Mas, ó, ela já já está voltando. Voltei, Voltou? profa. Voltou? Voltei, voltei. Esse é um exercício mesmo. Cora, eu não me lembro se você falou no começo, onde você está trabalhando agora, né? E eu lembro que da sua experiência de trabalhar com executivo muito mais jovem que você, e que isso Sim. também foi uma metamorfose na sua vida profissional. Conta um pouco para a gente de como foi isso e onde você está atuando. Foi então, hoje eu sou assistente do CEO da Chili Beans, que é uma pessoa totalmente diferente do que eu vinha caminhando até então. Ele é uma pessoa extremamente empreendedora, então eu acho que chegou meu momento de realmente aprender, né? Uma pessoa que para mim ele é um mentor, né? De tanta gente, por que ele não seria o meu? Mas eu venho de uma trajetória de 7 anos na Rede TV atendendo uma pessoa que era 10 anos mais jovem que eu. Então, foi um aprendizado. Eu costumo falar que eu tive que recalcular. A gente tem falado muito dessa questão de aprender e de que o nosso cérebro ele é plástico e que ele pode aprender tudo. E quando eu cheguei, eu me choquei. Na época foi 2015. Eu me choquei porque ele era muito jovem e quando eu entrei ali, eu falei, eu tô achando que eu vou ficar atendendo esse menino para marcar passagem para ele surfar. E não era uma pessoa totalmente diferente, extremamente engajada com o negócio, né? Apesar dele fazer parte da família que era dona da Rede TV, ele fez muita mudança lá dentro, ele tinha a mão na massa, ele queria fazer as coisas, só que ele não tinha o perfil do executivo que eu vinha na minha trajetória.
aquele senhor que chega com a pasta na mão e você entra com a pasta, por gentileza, você quer despachar agora. Era palavrão todo o tempo, e isso acho que está virando cada vez mais uma. Tá normal as pessoas conversarem dentro do ambiente corporativo falando palavrão, isso já não me deixa tão chocada mais. E era uma pessoa extremamente ativa, ligada no 980. Ele tinha muitas atividades, ele era um cara muito jovem. E foi bom porque eu tive uma história muito bacana com ele, porque quando eu comecei atendendo, ele era solteiro, muito jovem, muito mais jovem do que hoje, ele ainda é jovem. E ele noivou, ele casou e ele teve um bebê dentro dessa minha atuação com ele. Então, e virou uma pessoa que tem um nome bastante conhecido dentro do mercado publicitário, do mercado comercial que ele trabalhava. Então, querendo ou não, aquilo para mim foi um aprendizado muito profundo, porque é como se eu estivesse aprendendo como desabrocha, como que é o começo de um executivo. Às vezes a gente pega o cara já na ascendência ou no topo da carreira dele, mas você não sabe ou não se conecta em como é o começo da carreira daquela pessoa. O quanto ela tem que se dedicar e tem que fazer o nome, tem que se embasar por relacionamento. Então foi muito, muito, muito importante para mim esse aprendizado que eu tive com ele. E agora eu tive que também zerar tudo de novo. E isso vai acontecer com qualquer profissional de secretariado, eu acredito. Você zerar o jeito que você atendia, porque com 7 anos você começa a fazer tudo muito no automático, ele te olha, você sabe o que ele quer. Quando você sai, você tem que ter uma coragem de sair e começar do zero para entender como funciona a cabeça daquela pessoa. Então, eu acho que são dois momentos muito diferentes, mas o momento anterior desse cara que era totalmente disruptivo me trouxe até aqui, talvez tenha me dado mais consistência, substância para estar atendendo uma pessoa do nível que eu estou atendendo hoje. Muito bom. Nada é por acaso, né, Flora? Cora, nada é por acaso. Então, eu acho que você Sim. passou por várias experiências, você fez cursos em várias áreas. Eu acho que tudo isso te deu uma bagagem muito importante para lidar com esses perfis heterogêneos. Eu acho que nós temos essa capacidade, principalmente quando a gente não para de evoluir, né? Quando a gente não para de evoluir, a gente consegue fazer, né? Ver o perfil de um, ver o perfil de outro, e tudo vai fazendo com que a gente vá encontrando um formato sob medida, né? Porque não tem um formato padrão. Eu falo que para tudo, para o curso de indicadores não tem um formato padrão. Eu falo que eu dou a espinha dorsal e cada uma vai adaptar o seu negócio, vai fazer, ele é flexível para que a gente possa direcionar, agregar valor. Todas as pessoas que passaram por aqui, elas fizeram alguma coisa sob medida para elas, né? Adequando. E é isso que é o grande segredo. Você pega um modelo, estuda, se adapta. Primeiro você tem que mudar a cabeça, né? Eu acho que a gente, quando faz o curso de indicadores, a primeira coisa é mudar a cabeça, começar a observar tudo diferente e começar a observar que você tem uma ferramenta na mão que vai poder, principalmente, te ajudar na produtividade. Você fez numa época, agora você está atendendo uma outra pessoa, e hoje também você pode ter essa ferramenta ajudando você no seu dia a dia. Como é o seu dia a dia hoje? Super, não, você tem que mensurar, porque senão tudo, isso virou como que eu posso dizer? Isso é uma ferramenta que eu estou carregando desde então, né? Isso pode não ser algo utilizado pela empresa, mas isso é algo que eu utilizo. O nome que a gente vai dar talvez não seja o mesmo em todos os lugares, mas se a gente não usa essa ferramenta, você nunca vai chegar naquele lugar das pessoas entenderem o que você está fazendo. Basicamente, eu penso dessa forma. Eu lembro que teve uma época no meu emprego anterior que eu não tinha. Ele era uma pessoa muito analítica. Então, para eu conversar com ele, tudo eu tinha que mostrar para ele através de números. Não adianta eu ficar sentada com ele Ótimo. conversando, porque ele não tem paciência para escutar uma pessoa falando. Ok, eu falei, bom,
eu estava um pouco insatisfeita com algumas coisas e eu queria entrar na sala dele e pedir um aumento de salário e uma adequação da função. Não sair da função de secretária, mas Então, primeiro, hoje os executivos têm essa cabeça. Se eu não mensurar e não mostrar por que que eu quero, né? Eles com certeza não vão me dar aumento. Não é assim porque eu trabalho muito, porque eu acho isso ou porque eu acho aquilo, né? Hoje, para qualquer coisa, você precisa dar dados para mensurar se você precisa de alguém, para mensurar se você precisa de aumento, para mostrar que você evoluiu na sua função, para você mostrar que precisa adequar, né, a sua equipe, o seu time. Tudo isso você precisa realmente mostrar números. Os executivos não aceitam mais, acho, né? Voltou? voltei. Voltou? Isso. Falei que os executivos Então, não aceitam mais, acho. Acho que eu não. E nem preciso, porque eu estou muito cansada. E eu acho que eles Pode não falar, querida. aceitam também aquela conversa do, eu acho que eu sou bacana ou eu tenho. Não, você tem que provar para aquele cara de alguma forma. Então, o que que aconteceu? Eu entrei na sala dele com uma apresentação de PowerPoint, dizendo exatamente o que eu tinha feito durante o tempo que eu estava com ele, inclusive dentro do escopo da área. Então, não era eu trabalhando como Olha, secretária dele, era eu atuando como um braço dentro da área que ele era o head. Então eu precisava fazer isso. Então eu falei, então você está vendo isso aqui, esses nomes, por exemplo, sabe esses nomes que a gente falou que a gente conseguiu essa reunião? Foi por causa disso, 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 disso. Então, quando eu levei o número para ele, o que a gente tinha feito, o que a gente tinha alcançado, isso era mensurar o meu trabalho e alcançar o meu resultado. Essa foi uma das que situações ótimo. sim, e consegui, Então, eu tive êxito. Foi trabalhoso, eu tive que fazer Ótimo. a conta de como traduzir isso, né? O meu trabalho e a execução, o meu braço dentro do time dele, de atuação também, junto de time, isso é uma coisa que às vezes eles querem ver. Isso foi uma questão. Hoje, o que eu tenho que fazer aqui é um pouco diferente do que eu fazia na minha empresa antiga, porque eu era bastante corporativa, ligada exatamente ao escopo da área. Hoje, o perfil tem bastante coisa corporativa, mas o perfil também é de uma family office. Então, é uma pessoa que precisa de muitos braços para cuidar dele. Aqui, nessa empresa, eu tenho uma equipe que me ajuda a fazer essas coisas. Então, esta pessoa ela não admite que você não leve resultados. Então, às vezes, quando você vai, por exemplo, justificar um orçamento que saiu do budget, qualquer coisa, você precisa entregar números. E como que você fez? Quanto foi o meu trabalho? Uma outra coisa que a gente tinha bastante discussão no começo, e isso é uma discussão bastante presente dentro do secretariado é a questão de você atender o seu executivo fora do seu horário de trabalho, né? Como que a gente vai contar isso para ele? Então, a gente começou a conversar sobre isso, porque estava bastante arraigado, era normal, né? E o normal vem de normalização, de virar regra, né? Normal não é porque é comum, normal é normal, comum é comum. Aquilo tinha virado uma regra. Eu falei, como é que a gente vai trabalhar esse ponto aqui? Não, mas isso é normal. Eu falei, não, isso não é normal. Porque essa é a hora. Então, eu fiz a utilização da ferramenta reversa. Em vez de eu trazer para eu ganhar coisas aqui dentro, sei lá, né? Ou quando a gente quer aumento de salário, quando a gente quer um reconhecimento, eu levei para minha vida pessoal. Eu falei, essas horas que eu estou entregando para você é a hora que eu preciso estar com meu filho, eu preciso fazer os meus trabalhos de psicanálise, eu preciso ter a minha vida familiar, eu preciso esparecer, porque senão eu não consigo oxigenar para te entregar durante a semana.
E foi interessante que ele falou a verdade. Baixamos, então, Olha, esse drasticamente. E não foi necessário, nesse caso, professora, apresentar um trabalho. Foi uma conversa, ele é bem aberto à conversa, que ele gosta de escutar e de trocar ideia. que Então, foi uma conversa onde eu utilizei qual ferramenta? De indicadores. O meu tempo que eu preciso maravilha. para te entregar o meu melhor como profissional de secretariado, eu preciso recarregar em algum outro lugar que não é aqui dentro. Como que a gente vai fazer isso? Nossa, que E argumentação inteligente! Olha, adorei! Porque muita gente que está nos ouvindo hoje ainda tem dúvida que os executivos funcionam dessa forma. Muita gente fala, puxa, mas e ninguém falou ainda na minha empresa de indicadores. Mas, gente, eles estão esperando isso de você e sim, aquela aspiração que todo mundo quer de valorização, de reconhecimento, ela vem quando a nossa linguagem é dessa forma. Você foi sim, super sim, inteligente. Muita gente fala, ai, tem que ficar depois do horário, né? A secretária só sofre, coloca-se como vítima. E você conseguiu, com os indicadores, reverter e vender no benefício, né? Vender no sim, benefício. Para eu te dar o meu sim. melhor, para fazer a melhor entrega, eu preciso dessas horas também nos meus outros projetos. Olha, muito inteligente. Que bom. Cora, parabéns. Nossa, que legal. Gostei muito. Por quê? Porque essa é uma dor também do nosso profissional. As horas a mais que ele fica, que às vezes ele não consegue conciliar com o papel pessoal, o papel de mãe, o papel de esposo, o papel de estudante, né? Porque muitas vezes você quer fazer Uhum, cursos. E se você não tem sim, horário para sair só para entrar, isso inviabiliza. Por quê? Você já sai sem energia nenhuma. E você conseguiu provar isso com indicadores. Parabéns. Eu acho que todo mundo que está ouvindo percebe que a utilização e a aplicabilidade é muito maior do que a gente imagina no começo, né? sim. Porque no início a gente vai com aquela necessidade de provar aquilo que eles mais cobram, mesmo que seja indiretamente, né? Eu falo que no primeiro momento ele não fala para você cadê seus indicadores. Ele fala o que você está fazendo, o que Sim. você tanto faz, né? Porque essa postura de correria. Então, a pergunta é indireta, mas, no fundo, o que ele está querendo? Que nós tenhamos uma postura de apresentar dados concretos, que a gente tem esse estalo, né? Mude a cabeça. Olha, adorei essa tua postura de negociar isso. Só podia ser você, né? Você faz a diferença mesmo, uma gracinha. E agora, deixa eu falar uma coisa. Você está Hum. conseguindo conciliar secretaria e psicanálise ou você está estudando psicanálise como plano B para uma atuação futura ou já está fazendo duas coisas? Como está sendo isso na sua vida, esse exercício? Então, eu pensei, na verdade, o meu estudo começou com uma outra coisa para eu chegar na psicanálise. Há uns 2 anos atrás, eu fiz um outro curso que eu fiz, mas não tem muito a ver aqui com a nossa conversa, mas só para contextualizar. Eu fiz um mestrado em tarô. E no tarô a gente tem que estudar a psicologia analítica, junguiana, tem que estudar a vida do Jung, tem que estudar o que ele faz. Aí eu comecei a ter os primeiros petiscos em relação à psicanálise e aquilo me entorpeceu, porque eu falei, eu preciso entender isso aí. Estudei algumas outras coisas de terapia holística, como floral de Bach, reiki, fiz essas coisas, e isso foi me Que levando para um lugar de legal! que Eu amo essa área sim, também. nossa, eu sou apaixonada, apaixonada. Eu fiquei apaixonada, na verdade, né? E isso começou uma coisa que eu tenho muito comigo é questionar. Então, quando eu leio, eu começo a questionar e querer entender. E esse questionamento me levou para a psicanálise, que é totalmente paradoxal, por exemplo, ao tarô, porque ou ao reiki, porque o Freud ele não quer saber dessa história de uma energia que você tem ou do seu campo energético. Ele acredita que tudo é fruto da nossa psique e ponto, né? Esse foi um dos motivos pelo qual ele e o Jung romperam, porque o Jung era discípulo do Freud, e aí o Jung foi defender essa espiritualidade, esse terceiro momento que a gente tem, e o Freud falou assim: obrigada por tudo, mas vai defender sua teoria em outro lugar. Aí eu me encontro num lugar de olhar para a psicanálise como um grande desafio e falo: não, eu vou atrás desse desafio sim.
Mas é para uma transição de carreira a longo prazo, não é uma coisa que eu estou pensando daqui 2 anos. É um curso extenso e denso, porque são 3 anos de curso para você se formar psicanalista, e ele é extremamente denso, ele é um curso que não te deixa relaxar, né? No sentido de, eu não vou fazer isso aqui, ou eu não vou ler isso aqui. Se você não lê, você não acompanha, e é uma aula totalmente diferente das aulas que a gente costuma ah, até em outros cursos que são mais técnicos, tem essa tecnicidade, essa pedagogia. Então, eu acho que está sendo um grande desafio, é para uma transição de carreira a longo prazo, mas eu acho que ela ainda tem alguma coisa para aprender dentro do secretariado, até porque o secretariado é a minha escola até hoje. E por um outro lado, fazendo uma associação do secretariado da psicanálise, os ambientes corporativos não deixam de ser um laboratório, né, para quem está estudando É terapia. Então, verdade, é verdade. E você também citou, Cora, algumas coisas que a gente acaba aprendendo paralelamente até para o nosso desenvolvimento interno, para a gente ter equilíbrio, exatamente. né? Você falou em uma série de coisas que eu também estudo e lido no campo de ter equilíbrio, inteligência emocional, essas terapias alternativas, reiki, outras coisas, elas fazem bem para o nosso, né? Para o nosso lado, e até para aguentar esse caos, né? Isso, Essa isso. pandemia, ela nos exigiu muito uma postura de você abrir o aprendizado para isso, para poder ter uma postura, né? Uma postura no sentido de lidar com isso com mais recursos. Olha, tem tudo a ver, parece que não tem a ver, né? Por isso que eu É, provoquei também você para falar isso, porque parece que não tem a ver, mas tem tudo a ver. Hoje as coisas são convergentes, né? Mesmo que sejam de áreas exatamente. diferentes, elas são convergentes. Que maravilha! Você sabe que também tem uma outra pessoa que era do secretário, que é a Denise, né? Ela também teve essa inspiração para ir para a psicanálise. Eu amo também esse lado da psicologia, quero ainda fazer psicologia positiva, adoro neurociência, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Então, o Sim, secretariado também, para mim, é a grande escola. Eu acho que ela forma para a vida. Ela é polivalente, é multifunção. Mas a gente, isso. se puder juntar outros ensinamentos, eu acho que a gente acaba entendendo mais esse cenário corporativo, que realmente você falou muito bem, é um laboratório, né? É um É um laboratório. laboratório para você aprender a lidar. Parabéns, É um viu? Olha, laboratório. E vi... eu lembro que quando eu fui fazer o meu TCC de psicologia organizacional, eu era a única pessoa que não era da área de psicologia, né? Eu era assistente executiva já. E eu apresentei o pré-projeto para minha professora, falando assim: olha, eu quero apresentar, dentro do que a gente estudou, porque psicologia organizacional é do mundo corporativo, ponto. Falei, eu quero dizer, em outras palavras, professora, que a minha atuação como dentro da área de liderança, né, que foi a área que eu abordei, eu falei assim, a gente é agente de mudança organizacional através de uma liderança por influência. E a primeira parte que ela falou, não, nada a ver. Eu falei, lê o meu pré-projeto, por favor. Porque é uma liderança que não está no organograma, a gente age como a liderança por influência e a gente muda o ambiente e a nossa organização em alguns momentos. E foi pré-aprovado, depois foi aprovado. Eu lembro que eu tirei 9 nesse TCC e eu fiquei Ai, muito que feliz na legal! época, porque foi uma forma de dizer que psicologia é tudo. Não adianta você me cercear e dizer que a gente vai fazer um recorte epistemológico. Vamos falar disso aqui também, que isso aqui também traz, né? E os profissionais de secretariado, como a professora estava falando, se a gente não tiver essa dosezinha de autoconhecimento, ou querer pelo menos se autoconhecer, e não saber lidar com o caos fora da nossa mesa e com tudo aquilo que acontece durante a nossa rotina, realmente você perde, e eu acho que a gente perde para a gente. Porque você não está perdendo para a empresa, desculpa, para você ainda vai ser um número, né? Você é substituível sim. Se a gente não fizer esse autogerenciamento, até através, fazendo um paralelo com o curso de indicadores, você saber quais são os seus indicadores do que está dando certo, do que não está dando certo, se reformar, eu acho que a responsabilidade é da gente, não da empresa. Eu me coloco um pouco nessa visão,
porque eu acho que é um contexto geral, né? Às vezes a gente credencia demais as coisas da empresa, recursos humanos, as pessoas não me ouvem, mas o que você está fazendo ali internamente para conseguir lidar com pequenas coisas que acontecem e também mudar isso? É muito bonito você falar que as coisas não funcionam, mas mudança também exige uma pazinha com terra lá e você colocando as coisas para ter e solidificar junto, né? Que maravilha, Cora. Eu acho que hoje você ampliou muito o assunto, ok? Mas tudo mostrou que tem convergência. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas o que eu vou estudar? Tem muita gente que ainda eu encontro que fala, secretariado é tudo igual. Eu já estou há tanto É. tempo, que mais que eu tenho que aprender? E você colocou tantos cursos que você fez, e no fundo, né, tudo isso está te ajudando como assistente executiva, como líder, né, porque hoje você tem uma equipe que te ajuda e que você também deve exercer a liderança. Então, gente, olha onde o profissional de secretariado pode chegar, olha a visão que pode ter. Quando eu falei para vocês que a Cora agrega valor, que ela é questionadora, que ela pensa fora da caixa, eu não estava exagerando, porque ela sempre surpreende. Ela sempre surpreende. Mas isso é legal, é legal. Eu gosto de conversar com gente assim, porque a gente tem mais vontade de estudar ainda, né? Tem mais vontade de perceber, puxa, como que eu me posiciono, né, de uma maneira qualitativa, equilibrada, reunindo os vários papéis. É resultado de todo esse investimento no autoconhecimento, em tudo isso que você acabou falando, e você também filtra e traz os indicadores como uma espinha dorsal que está te ajudando em tudo isso. Que bom. Sim. Cora, parabéns, viu? Olha, eu continuo te admirando muito. Eu tenho certeza que muita gente deve estar falando, quando eu crescer, quero ser igual a Cora. Ai, meu Deus do céu. Não, Mas eu acho isso é interessante para também. elogio. É elogio, mas eu sei que para você, eu vou ser aquela pessoa que não se, sabe assim, não fica deslumbrada. Você é uma pessoa Não. que pega o elogio, questiona, aí ela vai fazer uma outra pergunta em cima. Ela vai E é fazer, eu interessante, tanto que você foi fazer professora. psicanálise porque foi questionamento, né? Sim. E é Então, interessante isso que você estava falando, da questão dos resultados e desse estudo. Eu acho que é importante ressaltar isso, mas só como uma forma de compartilhamento, eu não estou levantando bandeira de nada. Eu nunca tive uma empresa que pagasse nada dos meus cursos, eu sempre investi na minha carreira. Então, eu acho que é interessante para, de repente, as pessoas que se identificam com o curso do indicador de resultados, mas minha empresa não banca, eu investo em você. Você não sabe o que vai estar lá na frente. Aquela história, né? Esteja preparada para a oportunidade, não espera ela chegar, sentar. Então, eu acho que isso é interessante também, as pessoas investirem no seu conhecimento, independente de qual for, mas para o profissional de secretariado, em tudo que eu estou fazendo e que eu ainda estou desenvolvendo, porque eu tenho uma caminhada pela frente, ele foi importante para mim, né? Eu sempre estou usando ali, ou ótimo. timidamente, ou de uma forma mais exaustiva, para mostrar como as coisas são mesmo, ele sempre está ali comigo. Maravilha. E essa questão do investimento, né? Eu achei muito importante, porque nós estamos agora com um curso novo, né? Cada dia ele evolui. Estamos, amanhã fecham as inscrições, e você falou exatamente isso. Às vezes a pessoa fala, puxa, mas a empresa não paga para mim. Gente, as empresas hoje, elas estão com uma outra postura. Nós é que Sim, temos que investir. Eu sempre investi também. Às vezes a empresa pagava alguma coisa, mas eu tinha um compromisso. Eu voltava, eu sim, tinha que passar para todo mundo, então eu dava aula, eu aprendi a dar aula internamente como sim. secretária, porque eu assumia o Sim, compromisso de repassar, né? E ao repassar, você também assume o compromisso de pôr em prática. Então, investir na gente ainda é o melhor investimento. Então, quem está nos ouvindo, até amanhã ainda tem inscrição do curso de indicadores. Não procrastinem, não percam essa oportunidade. Vocês vão perceber que é viável, cabe no bolso de todo mundo e vocês vão ter um retorno que eu posso garantir, né? Cada pessoa que passou por aqui trouxe uma visão diferenciada, mas todas que passaram mostraram que vale a pena nessa nova mudança, nessa nova imagem, na mudança de cabeça, no posicionamento, né?
Então, você já deu uma mensagem, né, automaticamente, mas já, olha, já estamos com 45 minutos, você acredita? Quando o papo é bom, a gente nem percebe. Eu queria que você Sim. deixasse uma mensagem para todo mundo que está te ouvindo, né, que a linha principal, eu acho que são secretários executivos, assessores, assistentes executivos, e que estão aqui nos ouvindo, ouvindo você, uma mensagem para a gente finalizar e para fechar com chave de ouro a sua participação. Eu acho o seguinte, professor, eu vou falar três coisas que são bem, eu acho que são bem importantes, assim, né? Primeiro, fazer a inscrição no curso e se permitir a experiência. Não pensa no resultado, no diploma, no que vai. Se permita a experiência. Chega no curso. Ele vai ser presencial ou vai ser online? Vai ser online agora, vai ser online, pode acessar o conteúdo um ano, Legal. então dá para encaixar no tempo, na gestão de tempo. Autogerenciamento, ou seja, além de fazer um curso, vai estar exercitando a disciplina também de se dedicar. Então, participe da jornada, né? Viva aquele momento. Não pensa no diploma ou em alguma coisa nesse sentido, que é muito importante. É interessante fazer o curso no sentido de mudar a consciência sobre o que o profissional de secretariado faz e vai fazer daqui para frente. Há um tempo atrás eu estava conversando com um executivo muito grande. Eu tive a oportunidade de conversar com ele e a gente discutiu sobre o secretariado, porque ele estava sem secretária. Ele não tinha mais secretária. E ele falou: eu não sei se eu vou contratar outra secretária. E eu falei: mas por que você não vai contratar outra secretária? É um braço direito, é uma pessoa que você pode usar. Ele falou assim: eu quero uma secretária que levante da mesa e faça as coisas. Eu quero que ela seja líder. Não interessa se ela é secretária, eu quero que ela seja minha assessora. Então, o que ele queria dizer naquela hora é o seguinte: eu quero uma postura diferente, eu quero mexer nisso aí, eu quero que elas desconstruam e cheguem aqui com uma outra postura. E investir no conhecimento e também no autoconhecimento. Então, eu acho que o curso de indicador, ele também te traz a questão do autoconhecimento, porque quando você começa a mensurar, você fala: eu preciso melhorar nisso aqui, isso aqui eu sou bom, preciso dar um maximizar, isso aqui eu não conheço, portanto eu preciso ir atrás. Então dá para concentrar, dá para conciliar e fazer essa engrenagem funcionar muito bem. E de resto, que as pessoas tenham sucesso, tenham saúde, se preparem cada vez mais para um mundo que ainda é uma incógnita para a gente, principalmente no futuro do trabalho, e que invistam nelas mesmas. Não pense como, ai, mas está caro, mas é esse valor, mas invista, né? Invista a longo prazo. E agradecer sempre o convite, o prazer e a honra de estar falando com você, professora. Eu que agradeço, você sempre agrega valor. A gente aprende com você, Cora. Eu acho que você passou tanta coisa legal. Eu me senti muito confortável nessa conversa, me senti inspirada, mas o mais importante é que você inspirou as pessoas que estão nos ouvindo. Porque essa é a nossa missão hoje, né? Eu tenho certeza que Sim, você também tem essa missão de deixar um legado, de inspirar as pessoas, e você deu exemplos muito importantes que nós podemos, como profissionais, e que os executivos esperam isso, e que a gente pode, através do nosso posicionamento, mudar muita coisa para a nossa felicidade pessoal e também para o sucesso profissional. Muita sim. gratidão para você, continuo sendo tua fã, você é muito Obrigada. legal, a gente tem muito orgulho de você fazer parte das nossas parcerias, de ser uma... Hoje você é colega de trabalho, não só como secretária, você é colega no sentido de transmitir mensagem, de dar palestra, de dar aula. Você é uma mestra, ok? Muito Mas eu obrigada. sou Agora, fruto você, desses cursos. eu sou realmente uma pessoa que tem orgulho de você fazer parte, ok? Amém. Muito obrigada Obrigada, mesmo. professora. Beijos, querida. E eu queria lembrar todo mundo que temos até amanhã, às 23h59, para fazer a inscrição. Então, não adiem, invistam em você, como a Cora falou, e ó, vocês podem ser essa referência também. Amanhã vocês aqui vão ser chamados para dar entrevistas, ok? Então, muito obrigada para quem esteve com a gente, foi muito bom. Fechamos a semana com chaves de ouro. Cora, gratidão, 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 ok? Beijos, querida. Muito Tchau, gente. obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite.